Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Ontem, por volta de 9h30 da noite, um grande rebuliço na Baixada Santista e, mais uma vez, aquela onda de desmentidos ou não em referência ao assassinato do ex-secretário de governo do governo Guarujá, da Antonieta, o Ricardo Joaquim. Não é? Tá aí a hora da retirada do corpo, Anderson Bernardes, não é? E foi naturalmente manchete de todos os jornais da região, uma reunião do Pátria Livre, não é? Com mais de 30 pessoas e não sei se chamam de marginais, executores, assassinos, mas a verdade é que a situação na cidade do Guarujá fica insustentável no aspecto político, né? Quem conhece o local onde aconteceu esse assassinato sabe, ali atrás do primeiro DP, na Conceiçãozinha, que os assassinos tinham pleno conhecimento do local e, naturalmente, que sabiam exatamente o que estavam fazendo. A gente não vai se ater a esse assunto, até porque realmente abalou a classe política a todos. Eu tinha as minhas diferenças com o Ricardo Joaquim, por várias vezes aqui critiquei a atuação do Ricardo Joaquim, mas nos respeitávamos como pessoa, não é? Inclusive, na última sexta-feira, conversamos longamente, após ele ter sido exonerado, até estava um pouco chateado pela forma que a Antonieta fez a exoneração, não é? E estávamos, inclusive, preparando uma vinda ao programa para uma entrevista exclusiva a respeito da sua passagem pelo governo da Antonieta. O velório estava acontecendo na Vila Zilda, programado para as 4h30, foi antecipado pela família para as 14h, portanto, dentro de pouco tempo, estará sendo enterrado o secretário de governo, o Ricardo Joaquim. Na segunda-feira, inclusive, estávamos falando dessa exoneração que pegou todo mundo de surpresa. E agora, o assassinato. Eu quero lembrar que até agora a Polícia Civil não conseguiu identificar os assassinos do Romazini. Aliás, os últimos políticos que foram assassinados no Guarujá ficaram sem esclarecimento. Meu amigo Romazini me ligou um dia antes, né? Chorei muito pelo Romazini, grande amigo, uma pessoa importante. Tivemos o caso do Farid, jogaram álcool na filha do Farid, ameaçaram atear fogo, inclusive o vereador, o ex-prefeito Farid Madi, teve que sair da cidade. Aí o Frank Williams também foi assassinado, executado na Praia da Enseada, em 2008 isso, né? E o professor Ernesto Pereira, a mãe do Ernesto vai todo dia, toda a sessão da Câmara está lá pedindo o esclarecimento do assassinato do vereador Ernesto. E também o Orlando Falcão, até hoje. Portanto, só que, puxa vida, chegou um momento de reflexão da sociedade, não é? A política não é feita... acho que nem mais, o Carlos Pinto estava dizendo que nem no Nordeste mais se faz política dessa maneira, não é? E nós temos aquela expressão do coronelismo, mas o que me chama a atenção, e acho que a todos, o profissionalismo, se existe profissionalismo em matança, o profissionalismo daqueles que foram lá tirar a vida do Ricardo Joaquim. O programa de hoje está apenas começando. Você é meu convidado, 3224-7017, 3224-2944. Não temos muito o que falar desse assunto, até porque nós precisamos cobrar da polícia uma investigação, mas que tenha êxito, né? E também não pode ser que nem o delegado lá de Bertioga,
que na morte da Graziella já instaurou um inquérito, já resolveu, não viu a perícia do jet ski. O jet ski ficou lá quase um mês lá no estacionamento da delegacia de Bertioga, aí o perito encontrou um negócio diferente, não é? Nenhum maior foi responsabilizado, como se os menores tivessem levado o jet ski para a água nas costas, o que não aconteceu. A polícia precisa ter um pouquinho mais de atenção nesses casos que são emblemáticos para a Baixada Santista e precisam de resolução. No programa de hoje nós temos a presença do Ernesto Vieira, o Ernesto que gentilmente vem ao programa. No ano passado nós fizemos um programa sobre o tema que vamos falar hoje e tivemos uma ampla discussão econômica. Não é, maestro Antônio Costa? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, eu é que agradeço estar aqui de novo. Falamos de música, mas falamos de economia na Europa, né? Não, hoje de preferência só da música. Até porque nem lá e nem cá a situação econômica não está tão boa assim, né? Infelizmente, eu acho que hoje é global. É global. Eu acho hoje que os países não se podem aliar disso, porque infelizmente, se calhar, é por essa globalização que todos os países criaram interdependências. Muito bom. E temos a presença do secretário de Cultura de Santos, o Carlos Pinto, vem ao programa. E hoje nós temos aliás, no dia 13, no Coliseu, acontece, virou uma marca a comemoração de Arouca e de Santos, sempre com uma apresentação musical. Ernesto, boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Eu que agradeço, em nome dos arouquenses, né, da Baixada e da Colônia. Agradeço também ao Poder Público da cidade, Prefeitura, através da sua Secretaria de Cultura, meu amigo secretário Carlos Pinto, ao maestro Antônio Costa. Nós lutamos, eu falo nós porque eu realmente me empenhei bastante há 11 anos atrás, para que a Vila de Arouca e a cidade de Santos fossem cidades irmãs. Tive uma acolhida muito boa pelos poderes constituídos dessa terra, e hoje somos o secretário poderá depois confirmar, uma das 16 ou 17 cidades que são irmãs geminadas na cidade de Santos. Fazer a geminação até não é difícil. O difícil depois é manter esta geminação, comemorando-se anualmente este evento desses dois povos, das cidades irmãs. Nós, com a colaboração do Poder Municipal daqui e da Câmara Municipal de Arouca, conseguimos em anos alternados comemorar aqui e lá. E o ano passado lá esteve o querido secretário de Cultura na Vila de Arouca, o Papa também, e foi feito um concerto com uma orquestra de Coimbra, regida pelo maestro Petri, que é o maestro titular... Gustavo Petri, da Sinfônica de Santos. E vai se apresentar na terça-feira. E aqui, por concessão da Secretaria de Cultura, nós conseguimos com que a Orquestra Sinfônica da cidade seja regida por um maestro vindo de Portugal e coincidentemente nascido na Vila de Arouca. Então estas comemorações são importantes para que fique a chama viva no decorrer do tempo de que essas duas cidades que tanto se respeitam, tanto se gostam, têm tantas afinidades, possam manter esta data anualmente dessa comemoração. Maestro, qual será o repertório dessa terça-feira? Antes de mais, muito obrigado mais uma vez. O repertório desta vez é um pouco mais leve do que tem acontecido. Tenho privilegiado o grande sinfonismo e desta vez trago obras mais leves, que penso que vão ser também do agrado do público, e fui um pouco atrás e vamos ouvir o que de melhor se fez no período barroco português, Carlos Seixas, João de Sousa Carvalho e Leal Moreira. Leal Moreira, com uma particularidade, foi o segundo compositor português dessa época a escrever ópera com texto em português. Olha só. Por isso, acho que este veículo, que é a música, que é um veículo privilegiado de comunicação, também torna possível que Portugal vá conhecendo o que de melhor se faz na música erudita no Brasil e o Brasil vá conhecendo também aquilo que melhor tem sido escrito na música em Portugal. E é realmente dentro deste contexto que nós estabelecemos a programação
para os concertos da Geminação. Secretário, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Está caindo esse mito de que a população não gosta de música clássica, que música clássica é chata? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, obrigado mais uma vez você. E eu acho que esse mito é uma coisa meio estranha, né? Porque a música clássica nasceu das camadas mais baixas na Itália, né? Se você for analisar, ela vem lá de baixo. Depois se criou esse mito que isso era coisa de elite, né? Mas a verdade é a seguinte, um país como o Brasil, onde o processo cultural não é tratado com o devido respeito que deveria ser, né? Não falo de Santos, mas falo do Brasil como um todo, a partir do próprio Ministério da Cultura. Então se criou... Inclusive parece que vai sair a Ana Buarque de Holanda, existe a possibilidade da Carla Camurati assumir. Não sei se você está acompanhando essas notícias. Eu já escutei vários nomes, já escutei, por exemplo, Fernando Moraes, já escutei o... Fernando Moraes não era do PMDB, Carlos? Ou ainda é? Ainda é. Ainda é. Que eu saiba, ainda é. Enfim, isso é tudo são especulações. A verdade é que o barco não anda. Não é mesmo? A cultura não anda no Brasil. Não está andando, tem coisas muito esquisitas acontecendo e eu prefiro nem... Eu toco o meu barco e não fico dependendo nem de um nem de outro. Mas essa coisa desse mito... Eu vou te dar um exemplo. Durante o Carnaval, o nosso maestro, o Petri, ele regeu uma ópera em São Paulo. Aliás, uma ópera inédita do Villa-Lobos, né? Fez 5 restas no período de Carnaval. E lotou as 5 restas. E lotaria mais 5 se tivesse espaço, né? Então, nós aqui, por exemplo, não temos tido problemas de público com qualquer tipo de programa. Vamos dizer, o balé também é uma coisa que se considera de elite, né? Então, todos os balés que a gente faz está sempre com o teatro cheio. Estou trazendo de novo o balé da Ucrânia. E vai encher novamente. Como a gente tem muito êxito com uma música popular. É Coliseu, normalmente, essas grandes apresentações? Ah, sim, Coliseu. Nós estamos preparando agora, por exemplo, um concerto da orquestra com Hermeto Pascoal, que me agrada muito essa coisa de juntar o erudito com o chamado popular, né? Porque dá uma liga boa. E, na verdade, tudo é música. Ô, secretário, esqueceram o Teatro Municipal ou ainda existem apresentações lá? Tem, mas acontece o seguinte, por que o pessoal prefere o Coliseu? Eu estou dizendo isso porque eu cresci no Teatro Municipal e eu já não vejo as grandes apresentações, não vejo os grandes espetáculos acontecerem lá. Eu vou te falar o que é. Santos antigamente não tinha nada, hoje tem Coliseu, Municipal, Guarani, Sesc, tem SES, então tem um... Eu acho que é uma das cidades mais privilegiadas do país em matéria de teatro. Então, por exemplo, hoje está sendo montado lá, está na Correia, está montando um espetáculo Otelo, dele lá. Isso? Um espetáculo do Otelo, não é do isso? Do Otelo, que é de um amigo nosso lá de Pernambuco, do Vital Santos, lá de Caruaru. No Municipal? Eles estão ensaiando lá e vão se apresentar lá. Ótimo. E, por exemplo, hoje eu fechei Carlinhos Vergueiro para vir fazer um show. O produtor dele é o Fred Rossi, lá do Bar Brahma, né? O Fred me pediu Guarani para fazer o Carlinhos. Mais intimista, talvez, não? Então é muito de acordo com o empresário, ou com o produtor, ou com o próprio artista, né? Aí você tem... Eu tenho, por exemplo, 3 casas à disposição. O cara escolhe Guarani, vai no Guarani. Ele quer o Coliseu, vai no Coliseu. Ele pode fazer essa opção. É. E esse evento com Arouca, qual a posição da secretaria? Apoio total? O Coliseu? Qual é a forma de retirada dos convites? Segunda-feira nós vamos começar a distribuir convites na bilheteria, não é mesmo? E a Colônia vai receber também os convites através do